Livro de Atos, capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12. Que diz assim a palavra do Senhor. E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E mandou matar Tiago, irmão de João. E aqui no versículo 24 diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém, meus amados? A palavra do Senhor nos fala a respeito de um período em que a igreja primitiva começou a crescer pós o ministério de Jesus, pós o Senhor Jesus ter levantado os seus discípulos para pregar sua palavra, escolhido os seus 12 discípulos ali, tirando Judas, o qual foi quem o traiu, mas depois Deus levantou, através dos discípulos ali, escolheu Matias para ser um dos discípulos de Jesus, para ficar no lugar de João Batista, para ficar no lugar de Judas. E diz o texto que por aquele tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Então, naquele tempo, Jerusalém estava tendo como o Herodes sendo o rei ali de Jerusalém. Ele que estava sendo o governante daquela província naquele tempo. Diz a palavra do Senhor que esse Herodes, o qual estava governando ali, diz o texto que o nome dele era Herodes Agripa. Esse Herodes, ele era sobrinho do Herodes Antipas, que foi o que matou João Batista. Então, portanto, esse Herodes Agripa era sobrinho do Herodes o Grande, ou seja, vinha ali de uma linhagem com o mesmo nome, sendo ali todos governantes, todos ali governaram essa região. E diz o texto que e governou toda a Palestina durante 3 anos, e era sobrinho de Herodes Antipas, que matou João Batista, e neto de Herodes o Grande. Além disso, era diligente na observância das leis da nação, e colocou em prática a perseguição aos cristãos. Então, esse Herodes aí, ele começou a perseguir os cristãos naquela época, e diz o texto que ele se levantou contra a igreja, se levantou contra os primitivos, se levantou contra os cristãos, e ali ele mandou matar a fio da espada Tiago, irmão de João. Quem era Tiago? Tiago era um dos discípulos de Jesus. Então Tiago foi um dos primeiros discípulos a morrer por causa do evangelho. Naquela época nós sabemos que a perseguição era implacável em cima dos cristãos. A perseguição era tão tamanha que onde eles encontravam cristãos, eles matavam, eles aprisionavam, eles chicoteavam, eles eram homens truculentos em cima dos cristãos. Não é diferente nos dias atuais. Hoje nós estamos vivendo dias semelhantes. Nós vemos aí vários países aí matarem os cristãos, matarem os missionários, matarem os pastores, né, esses países comunistas, a China, e entre tantos outros países, Japão, tantos outros que perseguem a igreja do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que não foi diferente. Então a igreja primitiva passou por todos esses sofrimentos, eram levados ali na arena para morrerem, sendo degolados por leões, fora aqueles que eram jogados nas prisões, fora aqueles que eram açoitados. Então diz o texto, meus amados, vão curtir na live, só tem uma curtida, toca na tela, vão curtindo, compartilha a live. Diz o texto que
Então o primeiro discípulo a ser morto foi então Tiago, irmão de João. Diz a palavra do Senhor que, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender todos, inclusive Pedro. Pedro também foi preso ali, e eram os dias dos ázimos, ou seja, os cristãos estavam todos ali reunidos em um só propósito de oração, e de repente vinham esses soldados, a mando do rei Herodes ali, a mando de Herodes que governava aquela região, então estava ali mandando prender sem mais nem menos, ou seja, por maldade, por perseguição, por ódio. E diz o texto que após a morte de Tiago, Pedro foi preso. E aí então a palavra do Senhor diz que naquela época naqueles dias estava acontecendo a festa dos ázimos, ou seja, era uma festa que ocorria de tempo em tempo, e ali Herodes esperou passar esse período do evento para depois ir até a prisão. A intenção dele era matar também Pedro, era oprimir também Pedro. Ele simplesmente colocou ali Pedro na prisão e deixou ele preso por esses dias dos eventos. E diz o texto que colocaram ali 4 soldados para guardar Pedro. Olha só, Pedro não era bandido, não era uma pessoa de bem, era um homem que pregava a palavra do Senhor, era um homem que vivia em prol da obra do Senhor. Mas ali eles aprisionaram Pedro, colocaram Pedro na prisão e colocaram ali 4 soldados para guardar Pedro. E diz a palavra do Senhor que, esperando eles que passasse esse tempo da festa, da Páscoa, e diz o texto que Pedro, pois, era guardado na prisão, ou seja, Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, ou seja, era mais ou menos ali uns 12 irmãos, todo mundo descendo em oração, jejuando, orando, clamando a Deus na madrugada pela libertação de Pedro. E ali aqueles irmãos não cessaram, não pararam de orar. Eles permaneceram fiéis na oração, clamando que o Senhor viesse libertar Pedro. Porque a igreja contava com Pedro, a igreja já estava sofrendo pela morte de Tiago, que era um dos discípulos de Jesus, e que foi morto a fio da espada. Então a igreja ficou ali com muito temor, com muito medo, e era isso que Herodes queria. Herodes queria parar a caminhada cristã, Herodes queria parar os cristãos, Herodes queria fazer com que o povo parasse de anunciar o evangelho de Jesus. Mas eu quero te dizer, quem é que pode parar a igreja? Quem é que tem esse poder de parar a igreja? Ninguém pode parar a igreja, porque a igreja tem dono. E esse dono é Jesus Cristo. A igreja pertence a Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, não tenta lutar contra a igreja do Senhor, porque essa igreja tem dono. Quem se levantar contra a igreja de Cristo está se levantando contra o próprio Deus. Nós vemos aqui agora, esses dias de carnaval, aquela escola de samba tentando humilhar, fez ali aquele desfile ali, colocando os cristãos em uma conserva, em uma lata, ou seja, tentando barrar, tentando humilhar, tentando perseguir o povo cristão, tentando tocar na igreja. Eu quero te dizer que ai daqueles que tocaram na igreja. Eu quero dizer que o carnaval terminou tem 2 dias. Eu quero ver se esse povo conseguiu dormir depois, porque já a mão de Deus já está vindo sobre eles. Perderam, não ganharam o desfile, perderam o desfile, e a mão de Deus vai vir sobre todos eles. Todos ali foram pagos pelo presidente para menosprezar, para humilhar, para ofender o povo cristão. E todos os cristãos sabem que foi o próprio presidente que pagou para a autoescola humilhar os cristãos, porque ele é anti-Deus, ele é anti-bíblico, ele é contra a igreja do Senhor, ele é perseguidor também da igreja de Cristo. E eu te digo uma coisa, os cristãos que se dizem servos de Deus, que votam em um partido comunista, Deus não tem parte com o comunismo, Deus não faz parte, porque o comunista,
Tudo que é comunista é contra a palavra do Senhor. Tudo que é o comunismo é contra a palavra do Senhor, é contra a igreja do Senhor, é contra os princípios morais, é contra tudo aquilo que Deus fez de bom na terra. Então, aqueles que se dizem evangélicos e estão apoiando esse desgoverno, eu quero dizer para vocês que revejam seus conceitos, se conserta e reconcilie com Cristo, porque vocês estão desviados, ou talvez nunca de fato serviram a Deus, porque quem serve a Deus não vota em partidos comunistas, quem serve a Deus não apoia bandido. Então diz a palavra do Senhor que não era diferente naqueles dias. Então, ou seja, os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo oprimidos por Herodes e seus soldados. E diz o texto que Pedro então estava guardado, estava ali dentro da prisão, aprisionado. Mas a igreja fazia contínuas orações por Pedro. Então a igreja estava jejuando, a igreja estava orando, a igreja estava no seu propósito. E ai daquele que se levanta contra a igreja do Senhor. A igreja que ora, a igreja que persevera, a igreja que busca a face do Senhor, ai de quem se toca, ai de quem se levanta. Então diz a palavra do Senhor que, e quando Herodes estava para fazer comparecer, ou seja, quando Herodes quis que já estava para pedir que Pedro se comparecesse à sua presença, diz a palavra do Senhor que naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, ou seja, estava totalmente, tinha guardas guardando ali Pedro, tinha guardas do lado de fora, as mãos de Pedro estavam amarradas, e diz a palavra do Senhor que, enquanto Pedro dormia, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, ou seja, na costela de Pedro, o despertou. Ou seja, o anjo tocou na costela de Pedro para que ele acordasse. Que coisa mais linda. Dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Ou seja, as mãos de Pedro estavam amarradas, então aquelas cadeias foram quebradas ali pelo poder de Deus. E disse-lhe o anjo, cinge-te os teus lombos e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e me segue. Aleluias. Então Pedro ali entendeu, ele viu que era o anjo do Senhor, só que ele não entendia. Ele não sabia qual é real que estava sendo feito, o que de fato estava acontecendo. Ele simplesmente ouviu e obedeceu à voz do anjo e o seguiu. E diz o texto que ele entendia que estava tendo uma visão real de um anjo que estava resplandecendo toda ali aquela prisão. Ele só não entendia como que isso seria, como que estava acontecendo. Ou seja, ele não teve discernimento assim. Discerniu se de fato era um anjo ou o que estava acontecendo, mas ele estava vendo aquela visão, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo, só depois que ele entendeu que de fato era um anjo de Deus que estava ali acompanhando ele e libertando ele. E diz o texto que passou o anjo do Senhor e Pedro passou pela primeira guarda, passou pela segunda guarda e ninguém acordou. Eles não viram. E chegando à porta de ferro, que era a porta da prisão, onde essa porta da prisão dava de frente à rua. Então o anjo, chegando ali perto da porta de ferro, que era a porta da prisão, a porta se abriu sozinha. E tendo saído, os dois saíram, percorreram uma rua e logo o anjo desapareceu. Ou seja, o anjo, enquanto Pedro estava fazendo o trajeto de sair da prisão, o anjo guardava Pedro, seguia guardando ele. Depois que Pedro conseguiu sair da prisão, já estava na rua, o anjo andou com Pedro até um certo momento,
só até a primeira rua, mas depois o anjo desapareceu, porque ali agora o Pedro seguia sozinho. E ali, quando o anjo desapareceu, que Pedro não viu mais o anjo, tornando a si, disse Pedro, tornando a si, ele tentou colocar sua mente para entender o que estava acontecendo, porque, irmãos, quando nós temos uma visão de Deus, vocês aí que têm um dom de visão, eu tenho um dom de visão desde meus 8, 7 anos, 8 anos de idade, quando Deus nos mostra para nós, pelo menos para mim, algo, Deus me mostra parecendo um filme. Você pensa que você está num filme e Deus está mostrando. E aquela visão, muitas vezes, ou ela é rápida, ou ela demora, se estende por muito tempo. Ou às vezes o próprio Deus está te mostrando por dias. Assim o Senhor faz comigo. Quando é algo muito sério, quando é algo muito poderoso que Ele quer fazer através da minha vida para que o nome dele seja glorificado, Ele mostra 3 dias a mesma coisa para mim. O que seja através de sonho, e assim não foi diferente. Quando Pedro entendeu, que a mente dele voltou ao normal, que ele entendeu que era um anjo, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou das mãos de Herodes. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te dizer, meu querido, que não importa a prova, não importa a perseguição, não importa o sofrimento, não importa a peleja, a dor qual você está enfrentando, não importa se o inferno todo está se levantando contra você, eu quero te dizer que tão somente confia que Deus fará justiça, que o Deus que você serve não vai te desamparar, o Deus que você serve não vai deixar você perecer sozinho, que Deus vai enviar o anjo, Ele vai enviar a sua própria presença para repreender toda a potestade, repreender na pessoa bendita de Jesus todo o laço de Satanás. Eu quero te dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Muitas são as perseguições que nós passamos, muitos são a calúnia, a difamação que nós enfrentamos. Eu falo por mim, antes de entrar aqui, eu recebi uma ligação e vendo o diabo usar o povo da empresa para me oprimir, para me perseguir, para me afrontar, para tentar travar o meu trabalho, para tentar até mesmo travar o meu salário. Mas o sangue de Jesus os repreenda. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu te digo também nesta tarde que o teu Redentor vive, e que ele se levantará ao teu favor. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra, porque o Senhor é fiel. Grande é a fidelidade dele para com a nossa vida. Mesmo nós achamos que agora é o fim, mesmo nós achamos que agora acabou, mas que homem para tentar impedir o agir de Deus na sua vida? Que homem para tentar impedir a mão de Deus sobre a tua vida? Quem é o homem para tentar fechar as portas? Se é Deus que abriu a porta, se é Deus que colocou lá, se é Deus que abençoou você e te deu aquela porta de trabalho. Quem é o homem para tentar contra a igreja do Senhor? Eu quero te dizer que Deus, ele é fiel. Grande é a fidelidade de Deus. Não era para mim estar aqui, mas quando eu recebi a ligação e vendo o diabo usar os 2 diretores da empresa para me oprimir, eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, essa porta foi o Senhor que abriu. Eu não mandei currículo para essa empresa foi o Senhor que abriu essa porta, e se for da tua vontade que eu permaneça nela, amém. O Senhor vai repreender e vai reatar esse valente. Mas se for também da tua vontade que eu venha sair dela, se é tempo de eu findar lá, porque já vai para quase 4 anos, o Senhor que sabe, porque eu sei que o meu Deus vive, que o Senhor tem, que a porta que ele abre o homem não fecha, e também a porta que ele fecha o homem não abre, e Deus sabe de todas as coisas. E nesses período todo, muitas aflições, muito sofrimento eu tenho passado, mas o Senhor é o Deus que me sustenta, é o Senhor que move as águas. E eu creio que se for de Deus para me continuar nessa empresa, o Senhor vai repreender e vai tirar do meu caminho essas 2 pessoas, ou essas 3 pessoas, ou quem quer que seja que se levantou contra mim lá.
Que o Senhor Deus venha ser o meu juiz e meu advogado. E assim eu te digo também, que não importa a luta, a prova que você está enfrentando, confia, creia que é o Senhor que vai pelejar por ti. É o Senhor que vai enviar o anjo. É o Senhor que vai mover as águas, é o Senhor que vai abrir as portas para ti. Então diz a palavra do Senhor que Pedro muito se alegrou e ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo do céu, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Diz a palavra do Senhor que, e considerando ele nisto, foi para a casa de Maria, mãe de João, irmão de Tiago, que foi decapitado, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Ou seja, a igreja continuava orando. A igreja até um presente momento não sabia que Deus havia libertado Pedro, e eles estavam em oração na madrugada, clamando e jejuando em prol do seu pastor, que era Pedro. E diz o texto que: e batendo Pedro à porta do pátio, vi uma menina chamada Rod, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ou seja, a jovenzinha anunciou que Pedro já estava à porta, porém a igreja não acreditou. Porém o povo repreendeu a menina, dizendo, ele disse para ela, o pessoal disseram-lhe, está fora de si. Mas ela disse que assim era e dizia, aí outros falam, é o anjo do Senhor que está na porta, não é Pedro. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram a porta, viram que era Pedro e muitos se espantaram. Ou seja, a igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava em oração, a igreja estava buscando a face do Senhor, e na mesma hora o Senhor enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Portanto, a igreja não acreditava. Quero te dizer, meu querido, mesmo se você está orando, clamando, jejuando, confia que é Deus que vai lutar por ti, que é Deus que vai te libertar dessas cadeias que está te aprisionando, que é Deus que vai mover as águas para você, que é Deus que vai ser o seu juiz, que é Deus que será o seu advogado nessa peleja, nessa causa, que é o Senhor que vai mover as águas. Então a igreja ali ficou espantado, e todos ali, depois que viram que de fato era Pedro, começaram a adorar e agradecer a Deus, glorificaram ao Senhor pelo livramento, pela oração respondida, porque Deus, eu quero te dizer que Deus ouve a oração, que Deus ouve o teu clamor, que Deus escuta as tuas orações, mesmo você achando que não. Deus, ele é o Deus que ouve o clamor da sua igreja. Aleluias. Deus é o Deus que ouve o clamor do seu povo. Não importa qual seja a batalha, a luta que você está enfrentando, o Senhor está te ouvindo. Não pare de clamar, não pare de cessar, porque o Senhor é o Deus que te ouve, que te dá a vitória. E diz a palavra do Senhor que, e acenando ele com a mão para que se calasse, Pedro pediu para que se calasse, que ele iria contar o que havia acontecido. E ele ali começou a contar que o anjo tocou na costela dele, veio uma luz muito forte, o anjo tocou na costela dele, e o anjo mandou ele levantar e seguir ele. E passou pelos guardas, nenhum guarda acordou, e passou até o portão, a porta se abriu sozinho, e que o anjo acompanhou ele até a primeira rua, e depois o anjo desapareceu. Ou seja, e ali a igreja começaram a temer, a igreja começou a glorificar, a igreja começou a chorar, porque viram a ação do poder de Deus, viram a mão de Deus ali sobre Pedro, e viram que as suas orações tinham sido ouvidas. E diz a palavra do Senhor que seguia Herodes com seu ódio contra os cristãos. Diz o texto que procurou Herodes e não achou, ou seja, procurou Pedro e não achou. Feita inquisição aos guardas, ou seja, ordenou que os guardas seguissem para procurar Pedro. Mandou-os justiçar, ou seja, mandou-os açoitar. Se encontrasse eles, era para açoitar, para aprisionar novamente eles. Mas o Senhor guardou a vida de Pedro e livrou ele e fez com que ele seguisse em paz. E aí diz o texto que Herodes estava irado com os de Tiro e de Sidom,
Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo amizade de Basto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Então estava tendo um acordo ali entre Tiro e Sidom, pedindo ali auxílio para Herodes, e diz o texto que um dia designado, vestindo Herodes de vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. Diz a palavra do Senhor que Herodes discursou em uma festa em homenagem a César. E diz a palavra do Senhor que ele vestiu as vestes reais, e as vestes reais eram todas em prata, onde ele passava brilhava. E diz a palavra do Senhor que, vendo o povo da festa, aquelas convidados ali que estavam na festa de César, olhando para o rei Herodes, e ali ele tecendo um discurso, diz, e olha só o que o povo falou. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homens. Olha só a insensatez, a falta de temor a Deus, a forma como o povo estava tratando Herodes, sendo Herodes um homem carrasco, sendo Herodes um homem mau, sendo Herodes um perseguidor da igreja, sendo Herodes um homem pecador, sendo Herodes um homem profano. Olha só como que as pessoas daquela festa estavam tratando ele, estava tratando ele como um Deus por causa das suas vestes que reluzia. E diz a palavra do Senhor que, de vez de Herodes repreender o povo, para não comparar ele como um Deus, ele aceitou aquele elogio, aquela adoração. Ele aceitou esse elogio, essa adoração, e Deus não se agradou disso. Primeiro que Deus não estava se agradando dele, porque ele estava perseguindo a sua igreja. E diante de uma situação como essa, aí que a ira de Deus se acendeu. Diz a palavra do Senhor que, segundo os historiadores, a sua roupa era toda feita de prata, de forma que provocava um brilho muito intenso quando os raios do sol refletiam nela. Foi o suficiente para que o povo exaltasse, dizendo: voz de Deus e não de homens. Muito orgulhoso e vaidoso e exaltado, Herodes recebeu aquela adoração, aquelas palavras dos bajuladores, e ele não repreendeu, mas aceitou receber a glória que pertence somente a Deus. Ou seja, estava tratando ele como Deus. Então Deus não ia aceitar. Deus não vende a sua glória, não dá a sua glória a ninguém. Ninguém pode receber um título que é semelhante a Deus, jamais. O único que é digno de honra e de glória é somente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é digno de toda adoração. Esse sim que nós temos que prostrar e nos humilhar diante dele. Esse sim que morreu, o Jesus, seu filho, que morreu na cruz do Calvário por amor de toda a humanidade, para perdão, para a remissão dos nossos pecados. Esse sim é digno de toda honra e de toda glória. Diz a palavra do Senhor que, na mesma hora em que Herodes recebeu essa adoração para si, na mesma hora Deus enviou o anjo da morte. Você sabia que existe o anjo da morte? Pois fique sabendo que ele existe. Deus enviou na mesma hora, diz aqui no 23. E Deus enviou o anjo da morte, porque não deu glória a Deus. Ou seja, a glória era para Deus e não para ele. Deus enviou o anjo da morte e o feriu, comido de bicho. Deus enviou o anjo da morte e feriu ele com bicho, na mesma hora, diante de todos da festa. Olha só. Aquele que se exalta, Deus o abate. Foi abatido diante ali de todos. Enviou o anjo da morte tocou nele e encheu seu corpo de bicho. Foi comido de bicho e morto na mesma hora diante de todos os convidados. Agora você imagina o reboliço, o alvoroço que causou aquela festa. Todos vendo ele ali se jogar no chão e os bichos comendo ele.
E na mesma hora o bicho começou a comer, surgiu o bicho do nada, porque Deus colocou o bicho ali para comer ele diante de todos. Eu quero te dizer que Deus não vende a sua glória a ninguém. Eu quero te dizer que Deus jamais vai dar a sua glória a algum ser humano, ou alguma imagem de escultura, ou algum Deus pagão, a demônios, jamais. Deus jamais vai dar sua glória a ninguém, porque Deus é fiel. E diz a palavra do Senhor que Herodes então morreu comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. E diante de todos aqueles convidados ali daquela festa, onde todos da cidade ficaram sabendo, do governo, do país, todos ficaram sabendo que o governador tal, o rei tal foi morto, comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Quanto mais perseguia o povo de Deus, quanto mais perseguia os cristãos, mais a igreja crescia, mais o povo descia na oração, mais o povo ia adorar, mais o povo ia clamar. Você sabia que muitas vezes, quanto mais nós somos oprimidos e perseguidos, mais nós nos prostramos diante do Senhor, porque nós sabemos que somente Deus tem o poder de nos livrar da ira do diabo e das mãos dos nossos inimigos. Então quero dizer que a igreja crescia em poder e em graça. Aleluia! A igreja crescia e se multiplicava em poder e graça. E diz a palavra do Senhor que após todos estarem, a igreja estava crescendo, e diz a palavra do Senhor que Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço em Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos, que era irmão de Tiago, que foi ali decapitado. E diz a palavra do Senhor que Barnabé e Saulo estavam na igreja em Antioquia. Era uma igreja chamada Antioquia, e havia alguns profetas e doutores nesta igreja, a saber Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Cireneus e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Herodes tetrarca era sobrinho desses Herodes, mas esse servia a Deus. E Saulo. E diz a palavra do Senhor que corrigindo aqui, meus amados, esses Manaé que foram criados com Herodes, com outro Herodes, não com esse, o Herodes tetrarca. Esse Herodes tetrarca foi o que matou o João Batista. Ou seja, esse Manaé era profeta, mas ele foi criado por Herodes. Foi criado, porém, não era da família de Herodes, mas esse servia a Deus. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Diz a palavra do Senhor que Saulo depois foi chamado de Paulo. Saulo nós sabemos que Saulo tinha duas nacionalidades, ele era judeu e grego. Saulo era nome grego e Paulo era nome, Saulo era nome judeu e Paulo era nome grego. Então permaneceu o nome de Paulo, porque assim Deus o quis que permanecesse Paulo. E diz o texto que eles então ali receberam a oração em posição de mãos pelo todos aqueles profetas, onde ali eles foram separados pelo Espírito Santo
para a obra que o Senhor estava os chamando. Então o Senhor estava chamando eles para a obra missionária. E diz a palavra do Senhor que, seguindo Saulo e Paulo em direção à primeira viagem missionária, e ali eles chegando em uma cidade chamada... Desceram então em Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a uma cidade chamada Salamina. E diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram ali nessa cidade, eles começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, nos templos dos judeus, e ali eles pregavam a palavra do Senhor. E tinha também João com eles, o cooperador, então João estava com eles. E diz o texto que, havendo atravessado ali a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico por nome Elimas, onde ali também era apelidado de Barjeus. Barjeus significava filho de Jesus. Portanto, esse era o significado deste nome. Portanto, esse homem era um falso profeta, era filho do diabo. O nome dele, alguém apelidou este nome, Barjeus, para tentar ali... para tentar colocar divisão, para tentar colocar engano nos discípulos, como se ele fosse algum discípulo de Jesus. Ele não era. Ele era filho do diabo, ele era profeta do diabo. Portanto, esse homem chamado Elimas, ele era um mágico, ele era judeu e mágico. Falso profeta chamado Barjeus, o qual estava também ali no meio daquela sinagoga, no meio daquela multidão, um certo homem, procônsul Sérgio Paulo. Homem, a Bíblia diz que esse homem era um homem prudente. Por que ele era prudente? Porque ele ansiava, ele desejava ouvir a palavra de Deus. Ele desejava conhecer a esse Deus. Ele desejava conhecer esse Jesus que tanto o povo falava dele. Então, a Bíblia chama ele de homem prudente. Então, a palavra do Senhor diz que o homem que busca aprender de Deus, conhecer a Deus, ele é um homem prudente, ele é um homem sábio. Então, esse homem foi chamado de prudente. Então diz a palavra do Senhor que, então chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, o mágico, estava tentando impedir esse procônsul Paulo Sérgio de chegar até perto dos discípulos para ouvir as suas palavras, para ouvir a palavra de Deus. Então ele estava sendo usado pelo diabo ali para tentar impedir Sérgio Paulo de se aproximar de Paulo e Barnabé. E diz a palavra do Senhor que esse encantador estava impedindo Paulo Sérgio de ouvir a palavra do Senhor. Então diz o texto que no versículo 9, todavia Paulo, que era Paulo, olhando-se para... Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, fixando os olhos em quem? No Elimas, no feiticeiro, no mágico. Porque você sabia que feitiçaria, magia é coisa do diabo. Vocês que ficam aí na prática da magia, da feitiçaria, isso é pecado. Pecado de feitiçaria é pecado de morte. Morte física e morte espiritual. Quem comete esses tais pecados está contra Deus. Pecado de feitiçaria é pecado de morte que corrói até os ossos. Então é um ato abominável, pecaminoso, diabólico diante de Deus. Deus não aceita isso. Até mesmo, eu me recordo quando eu era criança, que meu pai me levava para o circo, e chegava naqueles momentos ali, daquelas magias ali, eu não entendia nada, mas eu não gostava. Ou seja, eu já era criança e já não gostava disso. Então Deus sempre foi na minha vida. Então, ou seja, negócio de magia, dessas coisas, tira essas coisas da tua vida, porque somente isso vai trazer atraso de vida e maldição para a tua vida. E diz a palavra do Senhor que Paulo, fixando os olhos nesse mágico, nesse bruxo, nesse feiticeiro, e disse então Paulo,
Paulo, ao fixar os olhos para ele, viu que aquele homem estava sob o poder do diabo. Viu que aquele homem estava sendo aprisionado pelo diabo. Ele estava sendo usado pelo diabo. Então Paulo, olhando para aquele homem, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás tu de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo fez essa pergunta para ele, para o demônio. Então Paulo repreendeu aquele demônio e disse assim para o homem: eis aí agora, pois contra ti a mão do Senhor virá e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem guiasse pela mão. Ou seja, na mesma hora que Paulo expulsou o demônio dele, o próprio Paulo também lançou-lhe uma palavra em nome do Senhor contra aquele homem, dizendo que ele ficaria cego por um bom tempo. E aquele homem ficou cego na mesma hora. E ali ele precisou que alguém o carregasse, que alguém o tirasse dali. Ou seja, não brinque com as coisas de Deus. Não seja impedimento, mas seja bênção. Não seja você que vai impedir alguém de se aproximar de Deus. Não seja você alguém que vai tentar impedir alguém de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que então o precursor, então o Sérgio Paulo viu tudo que aconteceu, viu tudo que Paulo fez através da palavra do Senhor, através do nome de Jesus. E o que aconteceu com aquele mágico, diz o texto que o precursor, vendo que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então o apóstolo Paulo, a gente está ventando ali. Então o apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor para repreender esse demônio da vida deste homem. Então quero te dizer que não tenha medo. Você que está aí buscando a Deus, colocando a sua vida no altar, você que tem uma chamada diante do Senhor, não tenha medo do diabo. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de autoridade. Deus te deu espírito de unção para repreender em nome de Jesus toda potestade, todos os demônios que tentarem contra a tua vida, todo demônio que lutar contra ti. Eu te digo, meus amados, que Deus te deu autoridade, você que é ungido do Senhor, que é homem de Deus, mulher de Deus, que está com a vida no altar, Deus te deu autoridade para expulsar toda potestade que vier contra a tua vida. Desça na oração. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que orar, vigiar. Nós temos que vigiar, orar e jejuar. Então o primeiro passo, vigiai, orai e jejuai. Então nós temos que estar sempre em vigilância, em oração e em jejuns. Casta de demônios só sai com jejum e oração. E o Senhor quer te dar autoridade nessa tarde. O Senhor quer te dar unção para expulsar toda potestade que vier contra a tua vida. O Senhor é o Deus que te guarda. O Senhor é o Deus que te abençoa. O Senhor é o Deus que te livra. Amém, meus amados? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo poder da palavra do Senhor. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam que o Senhor quis falar contigo nesta tarde? E eu quero fazer o apelo aqui, não posso deixar embora sem fazer o apelo. Tem alguém no nosso meio que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar a sua vida a Cristo? Ou tem alguém que quer aceitar Jesus ao ouvir, foi tocado pelo Espírito Santo ao ouvir essa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo e quer entregar a sua vida a Cristo? Se tiver alguém, escreve: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar a sua vida a Cristo, escreve: eu quero voltar. Escreve que eu estarei orando por você. Ou e também você que quer receber uma oração específica, escreve aí, coloca na tela a oração que você
quer que eu ore por você, em qual área, e que Deus vai te visitar nesta tarde. Você que ainda não me segue aqui no TikTok, Marleide Jesus, lá no YouTube, Marleide Almeida. São vários vídeos, louvores de louvor e palavras. Amém. Deus abençoe a Edna. Então, meus amados, tem alguém que quer aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, ou ou reconciliar com o Senhor? Se não tem ninguém, que o Espírito Santo possa lhe conceder mais uma outra oportunidade. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui apenas sendo um porta-voz, nós estamos aqui sendo apenas um instrumento para que o Senhor possa alcançar vidas através da sua palavra. A palavra do Senhor diz que nós somos como trapos de imundície na sua presença, nós não somos nada diante de Deus. Nós estamos aqui anunciando a palavra do Senhor, mas nós não somos nada, Ele é tudo na nossa vida. É Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá vitória. Amém, meus amados? Eu quero aqui orar por você, se não tem ninguém, que o Espírito Santo possa lhe conceder uma outra oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Eu sei, ó Deus, que o Senhor Deus tudo vê e tudo contempla. O Senhor Deus sabe de todas as coisas. Nas tuas mãos entrego a minha vida, nas tuas mãos entrego o meu deitar e o meu levantar. Meu Pai, diante do Senhor, eu quero aqui pedir perdão das minhas fraquezas, das minhas falhas. Eu quero, meu Deus, agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia ela dura para sempre. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos que entraram na minha live. Que o Senhor Deus possa visitá-los, que o Senhor Deus possa abençoá-los, que o Senhor Deus possa estender as mãos sobre eles, que o Senhor Deus possa entregar a vitória, que o Senhor Deus possa repreender, dar livramento. Meu Deus, eu quero abençoar a vida desta mulher, eu quero abençoar a vida deste homem, eu quero abençoar a vida desse jovem. Meu Deus, na tua presença eu entrego a minha vida. Deus, repreende a fúria do inimigo, repreende o levante de Satanás, repreende as obras contrárias, as macumbaria, feitiçaria, bruxaria, palavra de derrota, palavra de maldição, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda oferenda, toda palavra contrária, toda palavra de maldição lançada contra a vida deste homem, eu repreendo no nome de Jesus. Eu quero abençoar em nome do Senhor Deus. Deus visita, entra com providência na causa desta mulher. Deus abençoa a família, Deus abençoa os casais, abençoa as crianças. Meu Deus, vai abrindo as portas de emprego, Deus vai entrando com providência, vai suprindo a necessidade, meu Pai, desta família. Deus, seja o Senhor, meu Pai, que o Senhor Deus venha ser o provedor desta casa. Deus venha prover, meu Pai, o alimento, a veste, o calçado. Deus, o dinheiro para pagar as contas. Deus vai suprindo as necessidades de todos. O dinheiro, Jesus, para pagar as contas que estão atrasadas. Meu Deus, abre as portas. Jesus, também levanta vidas para socorrer, meu Pai, os teus pequenos. Levanta vidas, Jesus, para que o Senhor Deus possa abençoar os pequenos. Deus concede, toca nos corações. Meu Deus, vai abençoando e vai abrindo as portas. A palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra o povo do Senhor prosperará. E eu quero abençoar em nome de Jesus este homem. Eu quero abençoar em nome de Jesus esta mulher. Vai queimando todo o laço do passarinheiro. Vai queimando toda peste perniciosa. Vai repreendendo toda bruxaria. Vai repreendendo toda macumba, toda oração contrária, toda magia negra, toda palavra de negação, toda palavra contrária, toda palavra de maldição seja repreendido. É na autoridade que há no nome de Jesus. Eu ministro a cura e a vitória, a bênção dos céus, as portas abertas. Meu Deus, eu ministro, meu Pai, que a partir de hoje, meu Pai, essa pessoa possa alcançar a misericórdia do Senhor. Perdoa os pecados, perdoe as falhas, meu Deus, em nome de Jesus. E assim eu abençoo a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Ser com meu Pai, ser com todos. E assim eu te agradeço, porque grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. A vitória é do povo de Deus, porque o teu sangue tem poder. E assim eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar todos vocês.